Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula do Residência Pedagógica. Hoje, a gente vai estudar sobre regra de 3. O que seria essa tão famosa regra de 3? Ela é muito utilizada, é uma ferramenta muito utilizada não só na matemática, mas nas diversas disciplinas de exatas, de física, de química, e é uma ferramenta que auxilia bastante a gente aí resolver os probleminhas, né, de matemática. Mas aí, o que seria essa regra de 3, né? Ela é utilizada para descobrir um valor desconhecido que segue a mesma razão de outros já conhecidos. Como assim? Mas para que serve isso, né? Por que eu tenho que aprender regra de 3? Primeiro que ela é muito utilizada não só na sua vida escolar, na sua escola, né? Nas diversas disciplinas de exatas e dentro da própria matemática, como também fora da escola em diversas situações do seu cotidiano. Então, é uma ferramenta muito útil para você dominar e aprender aí para te auxiliar no dia a dia, certo? Mas onde a gente usa essa regra de 3? Dentro da matemática, a gente usa na geometria, na matemática financeira, na porcentagem e, como eu falei, na física, na química e em diversas outras situações do nosso cotidiano. E também outra coisa, ela é muito utilizada no Enem, aquela provinha que a gente faz lá no final do ensino médio. Tem muitas questões lá que podem ser resolvidas com o auxílio da regra de 3. Por isso, é importante que você domine aí e consiga realmente utilizar ela de forma correta, tá certo? Mas antes, a gente vai entender os tipos de regra de 3 que existem. Existem dois tipos, a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Hoje, agora, nesse momento, a gente vai estudar a regra de 3 simples, certo? E aí vamos para a definição. É uma regra para resolver problemas que envolvam duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, certo? Então, se a gente observar aqui, a gente tem 4 elementos. A gente tem 1, 2, 3 e 2, que a gente sabe quanto vale, e tem esse aqui que a gente não conhece. Por isso que chama regra de 3, porque a gente tem 3 informações e tem uma que está pendente. Então, a gente vai descobrir isso aí. E o que seriam essas grandezas? Quando a gente está trabalhando com quantidade de dias, quantidade de horas, quantidade de quilômetros rodados por um carro, quantidade de remédios, quantidade de drinks. Então, isso são as grandezas que vão ser utilizadas. Então, quando a gente está falando de regra de 3 simples, a gente utiliza duas grandezas, certo? E aí, elas são diretamente e inversamente proporcionais, que a gente vai ver direitinho o que seria isso, certo? Mas tem uma coisa importante. A regra de 3 ela só pode ser usada quando essas grandezas relacionadas forem proporcionais. Ou seja, se uma delas aumentar ou diminuir na mesma proporção que a outra, certo? Então, se uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção, então a gente pode usar a regra de 3, tá certo? Agora, vamos para um passo a passo bem simples, para vocês compreenderem como é que resolve uma regra de 3. O primeiro passo é identificar as grandezas e construir a tabela. Então, a gente vai identificar quais são as grandezas desse problema e depois construir uma tabelinha com esses problemas, certo? Segundo passo, analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, que a gente vai ver o que é também. E o terceiro passo é analisar o método de resolução correta para cada um dos casos e, por fim, resolver a equação. Porque se ela for diretamente, a gente vai fazer de uma forma. Se ela for inversamente, a gente vai fazer de outra forma. Por isso é importante a gente identificar isso aí sempre antes de começar a resolver, tá? Então, vamos entender o que seria isso, né? Vamos lá. Diretamente proporcional. É quando uma grandeza ela aumenta na mesma proporção que a outra. Então, eu trouxe um exemplo aqui para a gente poder entender na prática. No restaurante do Léo, servem-se 15 drinks em 2 horas. Quantos drinks serão servidos em 12 horas? Primeiro passo, identificar as grandezas. A grandeza aqui a gente tem que é drinks, né? E a quantidade de horas. Então, a gente identificou as grandezas. Vamos montar uma tabelinha. A gente pode montar aí 2 frações. Então, se eu tenho aí, servem 15 drinks, né? Em 2 horas. Então, eu vou chamar aqui 15 de Dzinho para identificar os drinks em 2 horas, certo? Quantos drinks serão servidos em 12 horas? Em 12 horas vão ser quantos drinks? Então, aqui eu vou chamar de X porque eu não sei, certo? Agora, uma coisa que vocês precisam observar. Ela é diretamente proporcional, por quê? Porque a partir do momento que eu aumentei a quantidade de horas, eu vou aumentar a quantidade de drinks,
certo? Pela lógica. Então, a partir do momento que eu aumentei uma proporção, a outra também aumentou. Por isso que ela é diretamente proporcional. E quando isso acontece, você vai multiplicar cruzado, ou seja, você vai multiplicar dessa maneira aqui, ó. Então, vai ficar 2x, né? 2 vezes x, 2x, igual a 15 vezes 12. Certo? E resolvendo aí, a gente vai ter que 2x vai ser igual a 180. Se eu dividir por 2, eu tenho que x vai valer 90 drinks. Certo? Então, aí, a gente já resolveu essa questãozinha. Beleza. Agora, vamos ver o que é inversamente proporcional. É quando uma grandeza ela aumenta e a outra ela diminui. Uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Vamos lá. Outro exemplo. 2 pedreiros levam 9 dias para erguer um muro. Então, a gente identificou as grandezas, que são pedreiros, a quantidade de pedreiros, e a quantidade de dias. Massa. Agora, se mais um pedreiro for contratado, quanto tempo levarão para fazer a mesma obra? Então, vamos montar a tabelinha. Pode ser a fração, né? Então, 2 pedreiros, então vou chamar de 2P, trabalham em 9 dias para montar esse muro. Então, 9 dias, certo? Se mais um pedreiro for contratado, ou seja, se eu tiver 3P, 3 pedreiros, quanto tempo vai ser em dias para eu fazer esse muro? Pela lógica, vamos imaginar. Se na minha casa vamos fazer um muro, eu tenho 2 pedreiros que fazem 9 dias. Se eu colocar mais um, vai ser mais dias ou menos dias? Vai ser menos dias, certo? Porque eu vou ter mais uma pessoa fazendo aquele muro, então vai ser mais rápido. Então, a gente percebe que aumenta a quantidade de pedreiros e diminui a quantidade de dias. Por isso que a gente chama de inversamente proporcional, porque um aumenta e a outra diminui. Quando isso acontece, você precisa fazer o seguinte, precisa inverter uma das frações. Você precisa inverter os lados. Então, isso aqui vai ser trocado, certo? Então, vai ficar 2P, 3P, x e 9. Aí você pode perguntar, mas eu posso trocar qualquer um dos lados? Pode sim. Nesse caso, eu escolhi trocar esse lado aqui. E eu vou multiplicar cruzado, certo? Então, vai ficar 3x igual a 9 vezes 2, 18, certo? Logo, eu tenho que esse x vale quanto? 6, que é a quantidade de dias para 3 pedreiros, certo? Então, essa é a diferença entre os dois. Agora, a gente vai para um exercício. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para 2 kg de massa corporal, a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... Agora, vocês vão pausar o vídeo e vão tentar responder essa questão, tá certo? Agora que vocês já tentaram responder, a gente vai para a resolução. Ó, já deixei em negrita aqui as informações que são importantes. 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Então, a gente já identificou as grandezas, que são a quantidade de gotas, a massa corporal e a quantidade de horas. Mas aqui a gente tem 3 grandezas. Lembra que a gente tem falado que são só 2 na regra de 3 simples? Certo, mas vamos ver se a gente realmente vai precisar utilizar essas 3 grandezas. Se a mãe ela ministrou 30 gotas de remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... Se você observar, a quantidade de horas aqui não vai interferir, porque não foi alterado. Então, não vai interferir. Então, a quantidade de horas a gente não vai utilizar. Por isso que ela ainda é uma regra de 3 simples, porque a gente vai utilizar apenas a quantidade de gotas e a quantidade de massa corporal. Para resolução. Nesse caso, eu já trouxe uma tabelinha para vocês observarem. 5 gotas para cada 2 quilos. 30 gotas vão ser quanto de massa? Se você observar, agora a gente vai precisar analisar se ela é diretamente ou inversamente. Quando eu aumentei a quantidade de gotas, essa massa ela vai aumentar ou vai diminuir? Ela vai aumentar, certo? Porque se para cada 2 quilos é 5 gotas, se a mãe deu mais gotas, então quer dizer que ele pesa muito mais. Então, é diretamente proporcional. Então, basta multiplicar cruzado, certo?
5x igual a 30 vezes 20. Vezes 2, perdão. Então, x vai ser igual a 60, né? 30 vezes 2, 60, dividido por 5. Então, eu tenho aqui que vai ser 12 quilogramas a massa desse meu, do filho, né? Então, é de 12 quilogramas. Então, a alternativa, letra A, certo? Olá, meu nome é Thaís e eu participo do Residência Pedagógica e agora a gente vai conversar um pouco sobre regra 3 composta. A definição é o seguinte: é uma regra para resolver problemas que envolvam 3 ou mais grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, vamos praticar um pouco para entender melhor? O primeiro exercício desse conteúdo nos diz o seguinte: para realizar o acabamento de um condomínio fechado, 2 pedreiros foram contratados. Sabendo que eles conseguiram fazer o reboco de 48 metros quadrados por dia, trabalhando 6 horas diárias, qual seria a produtividade se fossem contratados mais 4 pedreiros para trabalhar 4 horas por dia? Então, nós vamos separar os nossos dados, como vocês podem ver, né? Nós temos 3 grandezas aí nesse caso, que são pedreiros, o reboco e as horas diárias, diferente da regra de 3 simples apresentada por Ellen, que a gente tinha apenas 2 grandezas. Então, como vamos organizar essas grandezas? A gente vai organizar em processo e produto. Como assim? O processo é o caminho para a gente chegar em um produto, em um resultado final. Então, para fazer esse trabalho, de que eu preciso? Eu preciso dos pedreiros trabalhando determinadas horas por dia. E o que é que eu quero com o trabalho desses pedreiros algumas horas por dia? Eu quero que o reboco fique pronto. Então, o reboco é o meu produto, enquanto pedreiros e horas por dia é o meu processo. Então, eu vou organizar. 2 pedreiros trabalhando 6 horas por dia fazem 48 metros quadrados de reboco. E 6 pedreiros trabalhando 4 horas por dia vão fazer quantos metros de reboco? É o que a questão quer saber, então vamos chamar de X. E nós vamos organizar da seguinte forma: traçando essas linhas dessa forma, sempre dessa forma. E o que vamos fazer? Vamos multiplicar seguindo a linha. Então, vamos multiplicar 2 vezes o 6, aí desce, e multiplicamos por x. Isso será igual a 6 vezes 4, aí vamos subir, vezes 48. Então, ó, já coloquei isso aqui embaixo, multiplicando, né? 2 vezes 6 vezes x, 12x. 6 vezes 4 vezes 48, 1152. Isolando o x, x é igual a 1152 dividido pelo 12, que estava multiplicando e passou dividindo. Então, x é igual a 96 metros quadrados de reboco. Esse é o nosso resultado. Agora vamos ver esse outro exemplo. Uma casa é construída em 6 dias por 20 operários, trabalhando 9 horas por dia. Em quantos dias 12 operários, trabalhando 5 horas por dia, poderiam fazer a mesma casa? Então, vocês podem ver que nesse caso nós temos 4 grandezas. Nós temos dias, operários, hora e casa. O que pode acontecer porque lá na definição nós vimos que teriam 3 ou mais grandezas. Então, trouxe agora um exemplo com 4 grandezas. Então, mais uma vez, o processo são os dias que os operários trabalham algumas horas por dia. Enquanto o produto é a casa, porque todo esse trabalho está acontecendo para que a casa fique pronta, por isso que ela é o nosso produto final. Então, já organizando, pensando sempre dessa maneira, vamos traçar nossas linhas naquele formato que eu mostrei anteriormente e vamos preencher. Ó, 6 dias, 20 operários que trabalham 9 horas por dia, constroem uma casa. E em X dias, 12 operários, trabalhando 5 horas por dia, também vão construir uma casa. Então, vamos descobrir em quantos dias seria isso. Faremos a mesma coisa, ó, sempre acompanhando a linha. 6 vezes 20 vezes 9, aí descemos, vezes 1, vai ser igual a X vezes 12 vezes 5, aí sobe, vezes 1. Então, colocando isso aqui, ó, vamos efetuar a multiplicação, que vai dar 1080 igual a 60x. Quando a gente passa o 60 dividindo e isola o x, x vai dar igual a 18. Então, seria em 18 dias a construção dessa casa.
Agora, a gente vai praticar o que a gente aprendeu até agora, né? Para isso, vocês vão pegar, se vocês tiverem o celular na mão, vão pegar o celular e vão colocar na câmera e ler esse QR Code para terem acesso ao jogo. Ou então, esse link aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo, para vocês acessarem e começarem a praticar o que foi aprendido nessa aula, certo? Eu vou mostrar aqui como é o jogo, né? Aqui a gente tem a tela do jogo com 12 cartas. Você vai escolher uma carta e quando você clicar em uma dessas cartas, vai aparecer aí um probleminha bem parecido com o que a gente trabalhou até agora para vocês tentarem responder, certo? Então, vai ser o probleminha com algumas opções, né? 6 opções aí de resposta. Então, vocês podem responder calmamente, né? Olha, analisando aqueles 3 passos que a gente trabalhou, identificar as grandezas, ver se ela é diretamente ou inversamente proporcional e aplicar o método correto para a resolução da questão, tá certo? Então, eu peço que vocês deixem aí nos comentários o que acharam do jogo, o que acharam da aula, para a gente saber como é que foi aí para vocês, tá certo? E a pontuação também. Então, é isso. Agradecemos aí a atenção de todos. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até mais!